muito boa noite aos queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Ebenezer aí da Moca. Quero mandar um abraço ao meu amigo pastor Wagner Killer, também a irmã Fátima Solovenko, que conversou comigo em vários momentos para ajeitarmos aí toda a parte logística desta mensagem. E eu quero parabenizar a igreja pelos 80 anos que está completando neste mês de março, uma igreja muito abençoada, uma igreja com visão missionária. E nós, em nome da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, damos os parabéns, Wagner, a toda a igreja. Também em nome da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na qual sou presidente atualmente, temos mais de 14.015 pastores, para ser mais exato neste momento. Então, a saudação também de todos os pastores do Brasil ao pastor Wagner e também a toda a igreja. Aproveito para estender essa saudação, Wagner, a todos os seus líderes aí, a todas as famílias que a igreja representa, e que Deus esteja fortalecendo nesse momento de muitas dificuldades. O nosso país passa por várias dificuldades, nós estamos inseridos nesse contexto também e temos orado aí por você, Wagner, sua família, para que possam atravessar este momento da enfermidade também, que logo, logo você esteja bem. Olá, irmãos, que alegria poder estar de volta. Ainda não estamos super bem, mas como vocês podem ver, eu e a Cláudia estamos bem melhores. Deus tem cuidado da gente, através de vocês também. A gente recebeu muitas mensagens carinhosas que foram importantíssimas para a nossa vida. Recebemos uns quitutes, as sopinhas, bolachinhas e outros agrados. Como foi um tempo muito bom. O cuidado de vocês com a vida da gente mostrou-se muito, muito importante. Algumas vezes que estava bem difícil, quando vocês se mostraram, nesse carinho para a gente, foi um tempo muito importante. Trouxe muita alegria para o nosso coração, força para o nosso dia a dia. Então, estou muito feliz e contente, agradecido a Deus pela vida de vocês. Estamos nessa fase importantíssima da nossa igreja, dos 80 anos, em meio a tantas dificuldades. Algumas lutas muito importantes, de irmãos queridos, estão passando por tempos difíceis. Mas vamos continuar orando e agradecendo a Deus, porque é um Deus presente, que tem cuidado de nós. Por isso, para nós é importantíssimo reconhecer tudo que Deus tem feito. São 80 anos da nossa igreja e um Deus presente nas nossas vidas. Por isso nós queremos dar boas-vindas a cada um de vocês. Os nossos amigos que estão conosco prestigiando esse nosso culto, que seja também esse tempo de oferecer a Deus a sua alegria, a sua devoção, nosso prazer de estar na presença de Deus, com todas as dificuldades, mas também com todas as vitórias que Deus tem nos dado. Cristo está sempre presente e é a nossa razão de viver, do nosso cultuar, da nossa alegria, da nossa esperança. Então, seja bem-vindo à nossa programação de 80 anos, nosso último domingo. Quero agradecer também a todos que nos ajudaram, a equipe do Ministério de Serviço e outros ministérios que têm ajudado muito para a gente fazer acontecer tudo isso, aos pastores que estiveram conosco durante esse mês, começando lá com o Luiz Saião, o pastor Bruno, o pastor Vanner e hoje o pastor Vailate. Que bênção ter todos vocês conosco, fazendo parte e marcando a história da nossa igreja. É uma bênção. E eu quero orar com você e apresentar esse culto com uma nossa alegria diante de Deus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Nosso Deus querido, somos agradecidos ao Senhor por termos essa esperança todos os dias na nossa vida. Seja em momentos de alegria, de prazer, do dia a dia, do cotidiano, das coisas simples da vida, ou seja, nos momentos de muitas dificuldades e sofrimentos, o Senhor está sempre presente, por isso nós te agradecemos. E esse mês é especial para nós, onde lembramos que o Senhor está presente, o Senhor cuidou da nossa igreja, das nossas vidas, das nossas famílias, nesses 80 anos. Somos muito gratos ao Senhor. É o Senhor que é a razão da nossa vida, por isso celebramos diante de Ti. Recebe o nosso culto, abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto importante e eu vou pedir para você ler junto comigo. É o texto na primeira carta de Pedro, capítulo 4, diz assim o texto bíblico:
E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Ele seja a honra e toda a glória e todo louvor, amém? Ao Senhor nosso Deus.
Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Passando aqui para agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela história que construímos juntamente com a Igreja Batista Ebenezer, juntamente com cada ministério. Quero agradecer também o carinho de cada membro da igreja, até hoje, pelo carinho, pelas orações. Deus possa continuar abençoando grandemente a vida de vocês. Vocês são especiais para mim, vocês são muito importantes para a minha vida, para o ministério que Deus tem nos dado. E continuo pedindo ao Senhor que Ele continue fazendo grandes coisas na vida de vocês, na vida da Igreja Batista Ebenezer. Que cada líder de ministério continue a dependência do Espírito Santo de Deus. Quando estamos na dependência do Espírito Santo de Deus, como liderança, como membros da igreja, entendemos que não é o que eu quero, e sim o que o Espírito Santo de Deus quer. Não é a minha vontade, e sim a vontade daquele que nos enviou. Estarmos na dependência do Espírito Santo de Deus é algo fundamental para que o reino de Deus continue avançando. Estarmos na dependência do Espírito Santo de Deus é adoração. Porque quando eu dependo do Espírito Santo de Deus, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu adoro. Adoração, como vocês sabem, não é simplesmente cantar uma canção ou tocar uma canção. Mas adoração ao reino de Deus é entender que eu preciso estar na dependência. E eu estando na dependência, eu obedeço. E quando eu obedeço, isso é adoração. Então, que o ministério da Igreja Batista Ebenezer continue nessa dependência do Espírito Santo de Deus, para continuar adorando, servindo ao Senhor, aí na Moca e até os confins da terra. Então, Igreja Batista Ebenezer, pastores da Igreja Batista Ebenezer, liderança da Igreja Batista Ebenezer, que Deus possa continuar fortalecendo a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue derramando da graça, do poder dele, de ousadia para vocês continuar avançando no reino. E que, principalmente agora, nesse momento de tanta dificuldade que estamos passando através dessa pandemia, todo mundo, que possamos estar firmes e preparados, porque sabemos que esses dias são dias maus, mas dias também de vitória, na certeza que Deus vai estar com a sua igreja. Então, que a Igreja Batista Ebenezer possa estar sempre agradecendo a Deus por tudo aquilo que ela tem feito como igreja aí no bairro da Moca. Então, mais uma vez, meu carinho, minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Sempre oro por vocês, continue orando por mim. E que pena não poder estar aí para dar um abraço, né? Apesar que se eu tivesse aí, poder abraçar também, mas que pena não poder estar junto com vocês. Mas mesmo aqui de longe, queremos deixar essas canções de adoração, que foram canções, escolhi porque foram canções que marcaram o nosso ministério enquanto estivemos aí. Que Deus abençoe a cada um. Deixo aqui meu beijo, meu abraço, meu carinho por cada um de vocês. Fiquem com Deus. Parabéns, Ebenezer. O trono de
Seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele viveu. Posso crer no amanhã, porque Ele viveu. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então eu terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele viveu. Posso crer no amanhã, porque Ele viveu. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem
orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esses irmãos que têm cooperado com a gente, sustentado o nosso trabalho, contribuído com as missões, têm investido na Tua obra para que a gente cuide de pessoas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe essas vidas. Ajude esses irmãos que estão num momento difícil, de desemprego, momento com dificuldades nos seus negócios. Abençoe essas vidas. Também oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão em dificuldades, estão enfermos, estão passando por momentos difíceis. E a gente lembra, ó Deus, do Talão, do Isnaldi, um tempo de gravidade do Covid, pedindo ao Senhor que o Senhor cuide da vida deles. Assim como esses outros irmãos, a família do Isnaldi, a irmã Cristina, que estão numa situação menos grave, mas ainda precisam do Senhor e da Tua ajuda. Pedimos pela Isabela, que o Senhor abençoe a vida dela, a Joyce, cuide também do Wesley, assim que essa família esteja debaixo dos Teus cuidados. Tantas outras vidas pelas quais a gente tem orado, insistido com o Senhor, como a Maria Helena, a Henriqueta, Deus, em todo o seu processo de tratamento, irmão Paulo Solovenco, Deus, e tem tantos outros irmãos. Eles têm sido lembrados nominalmente, a Deus, todos os dias nas nossas orações. Os irmãos que estão desempregados, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre todas essas vidas. Eu oro agradecido ao Senhor, porque não podemos confiar em Ti. Nossa esperança está no Senhor. Nós temos insistido contigo e toda a Tua igreja tem Te buscado junta, unida nisso. E o Senhor tem nos abençoado, por isso agradecemos a Ti. Eu oro para que Teu amor chegue a cada uma dessas vidas que está conosco, que está participando conosco desse culto, as suas famílias. Teu amor seja real e verdadeiro em cada uma dessas vidas. Assim eu oro, esperançoso no Senhor, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje está conosco o pastor Wagner Vailate. Ele, pastor da Igreja Batista Boas Novas, uma igreja referência aqui na região leste, por ser uma igreja muito grande, de vários trabalhos, foi um dos postos de vacinação da Zona Leste, inclusive a sua igreja, mas ele é uma bênção, uma pessoa muito querida, próxima, uma pessoa que a gente tem acesso, uma pessoa com muitas experiências de lutas grandes, que Deus tem usado. E hoje ele vai abençoar as nossas vidas. Então receba aí a palavra do nosso querido pastor Wagner Vailate. Querida Igreja Batista Ebenezer, essa igreja querida co-irmã, eu quero em primeiro lugar parabenizar esta igreja pelos 80 anos de vida. Uma igreja muito jovem aos 80 anos. Eu fico muito feliz de também, de alguma forma, conviver com vocês ao longo desses 80 anos. Já pude estar com vocês 4 vezes e estou agora no aniversário. Quero também dizer a todos vocês de que eu gostaria de estar de paletó e gravata, muito bem vestido, digno para esse momento. Mas, como vocês bem sabem, fazendo hemodiálise, eu tenho ainda um catéter aqui na minha garganta e eu não posso usar nada apertadinho, por isso peço antecipadamente as desculpas necessárias. Mas quero parabenizar o pastor Wagner, toda a sua equipe e também todos os líderes, diretores desta igreja por esta ocasião tão linda e tão maravilhosa. Os 80 anos de vida de uma igreja firme, fiel ao Senhor e que tem ocupado o seu lugar neste bairro há tantos anos e proclamado o Evangelho de Jesus Cristo a tantas pessoas. Imagino quantas histórias vocês não têm aí para me contar, mas nesse dia eu gostaria de contar a minha história. Um dos dias mais significativos que eu tive com a Igreja Ebenezer foi quando vocês inauguraram esse templo. Eu estava naquele dia, no dia da inauguração. Fui quase que puxado e laçado pelo pastor Manuel Té. Ele disse, você tem que estar presente nesta celebração. Isto já há tantos anos. E passado todos esses anos, tenho o privilégio e a oportunidade de estar pregando particularmente neste aniversário. Muito obrigado pelo convite, ele foi aceito de pronto pela equipe maravilhosa que organizou esse evento e eu mando então oficialmente uma palavra de amor, de carinho e saudação a
todos os membros da Igreja Batista Ebenezer, desde o bebezinho recém-nascido até o irmão ou irmã mais idoso ou idosa, o meu abraço, o meu carinho, e também trago o abraço da minha igreja, a Igreja Batista Boas Novas, igreja co-irmã de vocês, que também está felicitando vocês pela passagem de mais um aniversário. O tema que está no convite que me foi enviado, ele é muito precioso. E foram chamados de cristãos. Esta é a expressão máxima. Claro que a gente, quando ouve essa expressão, os nossos corações voltam ao livro de Atos dos Apóstolos. E estando no livro de Atos dos Apóstolos, logo nos lembramos de Antioquia e pela primeira vez em que os cristãos foram chamados de cristãos. Então, deixa eu fazer uma introdução antes de lermos o texto base para a minha mensagem neste dia tão especial de celebração na Igreja Batista Ebenezer. A palavra primeira que foi designada aos crentes que rapidamente se agregaram à igreja que surgia, que seguia Jesus de Nazaré, a palavra mais comum era a palavra santos. Todas as vezes que iam se mencionar ou fosse se relacionar com os primeiros cristãos, a palavra primeira era santos. Esta era a palavra que designava este grupo de homens e mulheres que se agregavam debaixo do peso da pregação de Pedro, aquela primeira pregação. E é interessante perceber que esta palavra, santos, diz respeito à natureza da igreja cristã. Todos nós fomos chamados para a conversão, para a santificação e um dia para a glorificação. Esta é a caminhada, essa é a trajetória de todos os cristãos. Uma vez convertido, buscamos uma vida de santificação e um dia seremos glorificados. É interessante perceber que esta tem sido a pregação feita em quase todos os aniversários de igreja, porque esta designação, ela é a nossa própria vida. Claro que na conversão, um momento na minha vida e na sua vida, santificação, um processo, e um dia, pelo ato da mão do nosso próprio Senhor Jesus, seremos glorificados. Então vamos olhar a vida dos cristãos neste período de tempo, o período da nossa santificação, quando o Espírito Santo de Deus nos santifica em tudo. Foi assim que aquela igreja ela foi descoberta. Lembrando a todos vocês que em Atos dos Apóstolos, normalmente é citada apenas 3 igrejas. Apenas 3 igrejas. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso. São as únicas 3 igrejas citadas em Atos dos Apóstolos, que originalmente era denominada Atos do Espírito Santo de Deus. Você pode perceber como que o tema escolhido por vocês em 80 anos de vida é tão precioso, porque igrejas notáveis, elas realmente buscam a sua essência e buscam entender da parte de Deus o que significa ser uma igreja cristã que agrega debaixo do seu teto cristãos convertidos e procura infundir nas suas mentes a ideia e o ideal do discipulado e que cada um deles são discípulos da parte de Cristo Jesus, para que assim sejamos igreja de Deus neste tempo. E eu sei que a Igreja Ebenezer é uma igreja assim. Agradeço muito a Deus quando olho para Atos dos Apóstolos, porque ali eu posso ver as marcas claras de uma igreja que surgia. O texto bíblico escolhido por vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, a palavra de Deus nos diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11, 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Esta experiência ela é muito importante quando compartilhada nos dias atuais. Primeiro porque estamos vivendo tempos difíceis.
Nunca houve em outra época da história da Igreja de Cristo em que estejamos passando por uma crise mundial na proporção que estamos passando. Quando pensamos, por exemplo, na peste negra e outras pestes que o mundo enfrentou, à semelhança do coronavírus, parece que o fluxo era onde os navios podiam levar a peste. Hoje, os aviões, eles espalham pelo mundo o vírus numa velocidade inacreditável. Tanto é que já estamos há mais de um ano enfrentando um inimigo invisível, o coronavírus. Tanto é que estamos fazendo esta nossa pregação online, não presencial, por um motivo muito real e verdadeiro. Precisamos nos resguardar enquanto igreja, enquanto pessoas, mas sem dúvida nenhuma estamos enfrentando uma crise mundial e essa crise também choca, confronta a Igreja de Cristo Jesus nesses dias. Queridos irmãos, querida igreja aniversariante, não nos enganemos. Os cristãos de Antioquia, eles enfrentavam forte perseguição. A perseguição era severa naquele tempo, porque afinal, as autoridades do mundo, que dirigiam o mundo, olharam para a igreja que surgia, seguindo a fé e a convicção do Nazareno, Jesus de Nazaré. Eles imediatamente dizem, esta tem que ser uma voz que tem que ser sufocada. Eles se multiplicam rapidamente. A impressão que eu tenho é que, à semelhança de uma virose espiritual, os cristãos estavam realmente contaminando todo o tecido social. Desde as pessoas mais simples até as pessoas mais poderosas se convertiam à fé cristã. Exatamente pela maneira forte, firme, robusta, convicta em que os cristãos criam que Jesus Cristo era o Messias esperado, o Senhor da vida, aquele que morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou e se tornou Senhor da igreja. É por isso que com esse ímpeto, mesmo tendo oposição, a igreja de Cristo Jesus crescia numa grande e forte proporção. Queridos irmãos, guardada todas as proporções da pandemia atual, com a realidade que os cristãos do tempo de Atos dos Apóstolos viviam, sempre quando houver perseguição, sempre quando houver, quem sabe, tempestades e tantos tempos agitados na vida da igreja, é nesse período que mais crescemos. Por isso, gostaria de fazer o primeiro convite a esta igreja aniversariante. É tempo de crescer, é tempo de avolumar o nosso espaço no bairro onde vocês estão inseridos. É tempo de tornar o nome da sua igreja e o nome de Cristo Jesus em primeiro lugar, realmente conhecido no seu bairro, na sua comunidade, na nossa cidade. Afinal, não estamos tão longe uns dos outros, mas é tempo de unirmos as nossas forças. Nós aqui, vocês aí, proclamando Cristo Jesus, porque os tempos são difíceis. Mas, querida igreja, é no tempo mais difícil é que a igreja de Jesus Cristo mais cresce. Por isso não vamos nos abater. Eu sei que é tempo de distanciamento social, é tempo de online, é tempo de estarmos usando a internet, é tempo de estarmos proclamando a Jesus Cristo de uma maneira diferente. Mas, querida igreja, que isso não sirva para nos abater. Pelo contrário, é tempo de nos prepararmos muito bem para avançarmos. Porque, querida igreja, a igreja de Cristo Jesus, ela não volta atrás. Ela não vai dar passos atrás, pelo contrário, ela vai avançar em frente. E esse é o desafio primeiro que gostaria de fazer a vocês. Porque segundo o que lemos, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A impressão que eu tenho é que aqueles homens fizeram isto porque eles queriam parecer com Cristo Jesus. Essa é a expressão primeira que eu quero deixar no coração de vocês. Aquela igreja queria se parecer com Cristo Jesus. A palavra é sempre a mesma. O Espírito Santo de Deus que nos santifica, Ele quer na verdade nos moldar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele nos quer fazer conformes à imagem
do Senhor Jesus Cristo, como nos diz as Escrituras Sagradas. Por isso, ao longo dos seus 80 anos, quanto foi compartilhado a respeito da fé, quanto a doutrina bíblica foi compartilhada no coração de todos vocês, quanto das Escrituras Sagradas foi derramada sobre os seus corações ao longo desses 80 anos de existência. Qual foi o esforço de todos os pastores que por aí passaram? O esforço do vosso pastor hoje para proclamar Jesus Cristo numa época tão difícil como essa que estamos vivendo. O esforço é o mesmo. É realmente permitir que cada crente que faça parte desta igreja, ao longo desses 80 anos, pessoas que por aí passaram, pessoas que já morreram, tombaram no campo de batalha. Eu sei que vocês têm na memória tantos irmãos queridos e amados que tombaram no campo de batalha. E aqueles que fazem parte da membresia da vossa igreja. O esforço divino é fazer com que vocês sejam parecidos, que vocês sejam semelhantes a Cristo Jesus. Porque o segredo daquela igreja era que aquele povo, aqueles apóstolos, aqueles homens lutavam por esta fé. Você não acha interessante homens como o apóstolo Paulo e o próprio Barnabé gastarem um ano das suas vidas pregando o evangelho nesta cidade? Não era uma cidade qualquer, era uma cidade muito forte, uma cidade cosmopolita. Querida igreja Ebenezer, a minha igreja, a vossa igreja tão amada e tão querida, nós estamos numa cidade cosmopolita. Deus nos colocou aqui por sua vontade. E a semelhança dos cristãos que estavam em Antioquia, não nos enganemos. Deus nos colocou nesta cidade. Pastor, em que tempo? Neste tempo, no tic-tac dos nossos relógios, no calendário da nossa vida, Deus nos colocou aqui. Mas pastor, o tempo é muito difícil. Era também difícil para os cristãos que estavam em Antioquia. O mundo estava perseguindo os cristãos, mas eles chegaram em Antioquia. Pela instrumentalidade de Paulo e Barnabé, que foram realmente exemplares em tudo que fizeram. E ali passaram um ano impregnando a mente daqueles cristãos, para que eles se tornassem semelhantes a Cristo Jesus. Oh, amada igreja Ebenezer, não se esqueça disso. Deus os uniu aí, no vosso endereço, no CEP de vocês, para que vocês possam abençoar a cidade de São Paulo. E faremos isto com toda autoridade, porque é este Deus maravilhoso que nos chama. A impressão que eu tenho é que esses membros desta igreja primitiva foram chamados de cristão pela primeira vez. Eles foram realmente feitos testemunhas da parte de Cristo Jesus, porque sem dúvida nenhuma, Deus vai usar por poucas vezes no Novo Testamento a expressão cristãos. Vamos ver essa expressão em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que é a base do aniversário de vocês, verso 26, no capítulo 26 de Atos, depois no capítulo 28 e depois em 1 Pedro capítulo 4. São apenas estas vezes em que a palavra cristão surge para todos nós. Por que este objetivo de Deus? É porque a palavra cristão na cultura grega era denominar pequenos cristos, pequenos cristãos, pequenos cristos, que andavam pela cidade, que testemunhavam onde estavam, que proclamavam o evangelho de Cristo Jesus de uma maneira maravilhosa e poderosa. Somos nós, os cristãos deste tempo, pequenos cristos, aí na Vila Bertioga e toda a circunvizinhança, pregando e proclamando o evangelho de Cristo Jesus, com toda ousadia, com toda a coragem. Mas o nosso alvo principal, sem dúvida alguma, é sermos semelhantes a Cristo Jesus. E como é que Deus faz isto na nossa vida, de nos tornar semelhantes a Cristo Jesus? Ah, querida igreja, não há outro método. É o método da oratória. Alguém prega, alguém ouve, alguém aplica no coração. A semelhança do que Cristo Jesus fez quando estava aqui conosco nesta terra. Em verdade vos digo,
como alguém que dizia: vocês conhecem a verdade, mas em verdade eu quero acrescentar um valor a mais à sua vida. Queridos irmãos, a Igreja de Cristo Jesus é imprescindível. Como precisamos dela? Como precisamos nos reunir em pequenos grupos para estudar as Escrituras Sagradas? Como precisamos ter professores que nos ensinem a palavra de Deus? Como precisamos ter um púlpito como vocês têm e possuem? Um púlpito centrado na palavra de Deus. Não nos desviamos para a direita nem para a esquerda, senão pela palavra santa e poderosa desse Deus tão grandioso. É assim que pequenos cristos se tornam mais semelhantes àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, somos cristãos. Este é o nosso nome também. Não nos envergonhamos deste nome, do nome de Cristo Jesus. Pelo contrário, nos alegramos e queremos a cada dia, a cada pregação, a cada cântico, a cada reunião, a cada oração feita, eu quero realmente me parecer mais com Cristo Jesus. Me permito usar como exemplo, amada igreja, neste tempo de aniversário, a expressão que uso durante toda a minha vida, por onde quer que eu passe. Querida igreja, nós somos como uma pedra bruta e o Espírito Santo de Deus é o escultor. Há muitos anos atrás, viajando pela Europa, eu vi um homem com um cutelo na mão e com a marreta esculpindo uma imagem em uma pedra bruta. Me acerquei daquele homem e perguntei: como que você realmente faz para imaginar o que você vai colocar na pedra bruta? E ele disse: eu tenho uma imagem que vem na minha mente. E quando eu tenho na minha mente a personalidade, a pessoa em que eu quero esculpir, então imediatamente eu começo a trabalhar na pedra bruta, dando forma àquilo que está na minha mente. Outras vezes eu pego uma imagem de uma fotografia, uma imagem desenhada, e aí eu transpasso isto para a pedra, moldando na pedra aquilo que a minha mente e que aquela imagem pode reproduzir. Querida igreja, não nos enganemos. Desde o primeiro dia em que adentramos as portas das nossas igrejas, como pedra bruta, o Espírito Santo de Deus só tem em sua mente um desejo: forjar em nós a imagem do Senhor Jesus Cristo, nos fazer conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. E Ele pega o cutelo e Ele bate com força. E nas nossas vidas, muitas vezes a nossa natureza pecaminosa, ela precisa de um trato especial do Espírito Santo de Deus, nesse projeto de santificação. E o que Ele deseja fazer é moldar-nos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E cada vez que a mensagem transpassa a nossa alma como uma espada cortante, ela molda em nós, espiritualmente falando, a imagem de Jesus Cristo, porque o nosso alvo supremo é sermos semelhantes àquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Sim, a busca incessante da imagem de Cristo Jesus fazia parte do contexto dos cristãos, daquela igreja que estava em Antioquia, onde todos nós cristãos, fomos chamados pela primeira vez de cristãos. Em segundo lugar, uma igreja forte, ela nasce no meio de grandes lutas. Quais são as lutas que vocês têm passado nesse tempo? Muitas vezes queremos achar uma igreja na face da terra onde que não haja nenhuma dificuldade, nenhum problema, onde tudo seja perfeito. Meu irmão, minha irmã, eu posso lhe garantir que quando você encontrar esta igreja perfeita, esta igreja que não tem nenhum defeito, esta igreja que não tem lutas, esta igreja que não tem pessoas que cometem falhas, a partir do momento que você colocar o seu pé dentro desta igreja, ela já vai ficar imperfeita. Porque, querido irmãos,
Eu e você, todos nós somos imperfeitos e somos chamados para estar debaixo desta bandeira, deste grande guarda-chuva chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que possamos crescer no meio das lutas e das intempéries. Deus tira melhor do seu povo no deserto, nas tempestades. Você viu algum bom marinheiro se tornar um capitão de uma embarcação sem passar por tempestades? Não. Segundo aqueles que sabem desta prática, os melhores marinheiros, eles batem continência para o seu capitão, mas vão para o meio das tempestades e o mar revolto para se tornar marinheiros fortes. Na igreja de Cristo Jesus é o mesmo. Muitas vezes achamos que estamos procurando um lugar perfeito, mas o lugar que Deus quer nos colocar são nos lugares imperfeitos, porque aí Ele pega a pedra bruta e Ele pode moldar em nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Estamos numa igreja não para olhar para o lado, mas olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. A igreja que estava em Jerusalém, ela sofria sua perseguição. A igreja que estava em Antioquia também vivia suas lutas profundas. Irmãos, será que não estamos hoje vivendo grandes lutas nas nossas igrejas? Olha, este tempo de pandemia tem sido para mim um tempo de repensar a igreja. É um tempo de repensar a igreja. Quando tudo isso passar, tenho dito já à minha igreja, teremos que contar os nossos soldados. Como no Antigo Testamento, homens de Deus fizeram contando para saber quantos estão conosco. Porque muitas pessoas vão se desanimar nesse tempo. Muitas pessoas vão deixar de lado aquilo que elas mais amam, uma comunidade para pertencer. Mas aqueles que ficarem ao lado de nós pastores, nos piores tempos, faremos as melhores coisas. Aliás, quero relembrar a vocês que seremos conhecidos também no futuro como as pessoas que fizeram as melhores coisas nos piores tempos. A igreja que tomou as melhores decisões nos tempos mais difíceis. Queridos irmãos, não nos enganemos. A igreja de Antioquia não era o lugar da perfeição. Era o lugar da luta, da persistência, da firmeza, de não se desanimar, não voltar atrás e seguir em frente nos seus propósitos. A palavra cristãos podia soar muito bem no coração de muitas pessoas que pertenciam àquela igreja, mas para quem estava de fora, ser um cristão era algo que era até pejorativo, segundo os estudiosos que falavam da igreja em Antioquia. Era um tanto quanto depreciativo, porque eles seguiam um Cristo denominado Nazareno, um Deus que havia morrido. Esse era o conceito daquela cidade. Eles não tinham a ideia que ele havia ressuscitado. E esta é a novidade que aquela igreja introduzia, pela boca de Paulo, pela boca de Barnabé, e agora por todos aqueles que se converteram naquela localidade e se tornaram os primeiros cristãos, como costumamos dizer. Queridos irmãos, não nos enganemos. O desafio da igreja Ebenezer nesses 80 anos é o mesmo. Em primeiro lugar, uma igreja que deseja ser semelhante a Cristo Jesus, o nosso bom mestre, permitindo que o Espírito Santo molde vocês à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, não nos enganemos. Uma igreja forte, ela estará sempre debaixo de grande pressão e de grande opressão. Esta é a realidade das nossas igrejas. É a realidade para a obra missionária, para o primeiro missionário que chega numa cidade. É para nós que já estamos há tantos anos na mesma cidade, tentando realmente dizer a esta cidade que Jesus Cristo é a resposta para o homem que vive nela. Os desafios são grandes, mas precisamos ser, em segundo lugar, uma igreja forte nos tempos difíceis. Por favor, querida igreja Ebenezer, seja uma igreja forte nos tempos difíceis. E em terceiro lugar, nunca se esqueça de ser uma igreja
missionária. Ah, queridos irmãos, não nos enganemos. A igreja estava em Antioquia. A obra missionária veio de Jerusalém e pela boca de Paulo e Barnabé, o evangelho se tornou conhecido ali. Ela foi fruto de uma obra missionária. E agora o intuito desses dois grandes homens era que os crentes fossem moldados à semelhança de Cristo, fossem genuínos discípulos de Cristo Jesus e que eles pudessem espalhar esta mensagem por todo o mundo que havia naquela época. Sim, uma igreja missionária. É a impressão que a gente encontra nos primeiros 3 versos de Atos 13, por exemplo. E a igreja em Antioquia recebe as instruções necessárias no capítulo 13. Ela ora, ela jejua e ela se prepara para enviar outras pessoas para proclamar o evangelho em tantos outros lugares. E foi isso que ela fez. Portanto, a igreja em Antioquia não é simplesmente uma igreja que quer se parecer com Cristo. Uma igreja que no meio das lutas é uma igreja forte, mas é uma igreja que ama as almas perdidas, espalhada pelo mundo conhecido do seu tempo. Eu não tenho dúvida alguma que a igreja Ebenezer existe para ser uma igreja missionária, uma igreja que não transfere a sua responsabilidade e não terceiriza a obra missionária, ela faz a obra missionária. Eu posso, por exemplo, perguntar a vocês, os mais antigos da igreja Ebenezer, quais são as suas igrejas filhas? Por onde vocês têm espalhado a boa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus? O que a sua igreja tem feito pela obra de missões? Eu sei que vocês fizeram tudo isso direitinho, mas eu estou aqui nesse tempo de aniversário, neste tempo de celebração, para relembrar ao coração desta amada igreja que a obra está inacabada. Querida igreja, aquele que começou a boa obra em nós, ele não concluiu. Ele continua construindo o seu reino sobre a face da terra. E não adianta a igreja Ebenezer dizer: Senhor Jesus, faça esta obra com outras igrejas, como eu também em minha igreja não posso dizer aqui em Boas Novas: Senhor, faça isso através de outras igrejas, porque o Senhor desta obra vai dizer: eu coloquei vocês aí desde quando aqueles pioneiros que fundaram a vossa igreja, eu os coloquei aí nesse lugar para que vocês pudessem realmente crer e proclamar o meu evangelho, viver numa comunidade forte, mas acima de tudo, fazer com que esta palavra se espalhe por todo lugar onde se tem notícia, porque toda igreja, ela tem que ser uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, uma igreja que faça missões. Por favor, queridos irmãos da igreja Ebenezer, ergam seus olhos e contemple os campos que estão brancos, prontos para a colheita. A quem enviarei, dirá o Senhor, e quem há de ir por nós? E a igreja Ebenezer, no alto dos seus 80 anos, uma igreja jovem aos 80 anos, vai dizer: Senhor, envia-nos agora mesmo, porque queremos fazer a sua obra. Porque muitas vezes, bem perto da vossa igreja, há alguém tão carente de salvação. No prédio onde cada membro da igreja vive hoje, quem sabe na rua da sua casa, na escola que você frequenta, no lugar do seu trabalho, no comércio que você frequenta, no lugar onde você vive, almas e almas sedentas desta salvação. É por isso que toda igreja, ela tem que se parecer com a igreja de Antioquia. A igreja que se amoldou aos princípios da pessoa bendita de Cristo Jesus. A igreja que foi forte no meio da perseguição, mas uma igreja que enviou o melhor que ela tinha para a obra missionária no mundo inteiro. Porque quando fazemos isto, sem dúvida nenhuma, estamos cumprindo o que Deus nos ordenou. É claro que esse mesmo Espírito que nos molda, é o mesmo Espírito Santo que nos fortalece, e é o mesmo Espírito Santo
que nos convoca a irmos estender por todas as partes esta mensagem maravilhosa do Evangelho de Cristo Jesus. É óbvio que nenhum de vocês pode talvez imaginar ao certo, mas você pode imaginar os fundadores da vossa igreja, você pode imaginar o que eles podiam prever de futuro. Com certeza quase nada. Eles só tinham certeza de algumas coisas. Deus nos reuniu nesse bairro, Deus nos trouxe debaixo desse teto, e nós estamos aqui para organizar e estruturar a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Temos igrejas co-irmãs espalhadas por todos os lugares, mas é nesse lugar que Deus nos colocou. E com essa consciência tão pura e tão simples do Evangelho, eles começaram a se organizar. Escreveram as primeiras atas, sonharam em alcançar pessoas através da escola bíblica dominical, através da união de treinamento, treinando cada cristão para serem melhores discípulos, equipando as futuras gerações para o futuro, se organizando, erguendo a casa de Deus. Mais do que isso, sempre a igreja Ebenezer foi muito zelosa com a aparência da casa do Senhor, a limpeza da sua casa, cada pequeno detalhe naquele sonho dos que fundaram a vossa igreja, era que lá no futuro outros fossem abençoados pela presença desta doce e maravilhosa igreja aonde vocês estão. Qual é o sonho da presente geração a respeito das gerações futuras? Ah, querida igreja, precisamos deixar um legado de fé para as futuras gerações. As crianças da nossa igreja, os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens da nossa igreja. É a pedra preciosa, mais preciosa que Deus concedeu a vocês, para que vocês cuidem muito bem deles. Ah, cada um de vocês adultos, vocês são chamados por Deus para conservar o resultado desta igreja, para serem os guardiões da herança de fé desta igreja e nunca se abater, não importam as circunstâncias. Nesta semana mesmo, quando me preparava para esta mensagem, pude ler nas entrelinhas de uma das atas da minha igreja. E a nossa igreja e a vossa igreja são igrejas que vivem o mesmo tempo quase de existência. Vocês com 80 anos e já vamos completar, nós aqui em Boas Novas, 93 anos. Somos frutos da mesma geração. Somos frutos também, principalmente desta comunidade eslava que veio do leste europeu. Olha como as duas igrejas estão unidas de uma maneira ainda maior. As realidades enfrentadas aqui é a mesma que vocês enfrentam aí. Não tem realmente como dizer que não. E olha só, que coisa bonita que Deus fez. Nos colocou aqui neste lado da Avenida Anhanhamelo. E colocou vocês do outro lado da Anhanhamelo. Exatamente para cobrir o território. Como eu estou perto da igreja do Alto da Moca, estou perto da igreja do Parque São Lucas, Sapupemba, Vila Formosa, Vila Industrial e assim por diante. Por que Deus fez este mosaico? Por que Deus nos colocou em lugares diferentes? Esta é a estratégia divina desde Atos dos Apóstolos. Quanto mais a sua igreja cresce, quanto mais alguém for perseguido, tiver que mudar de emprego, mudar de bairro, mudar de circunstância, lá vai um cristão. E onde ele chega, se não há uma igreja para ele ter comunhão, sempre um pastor diz: ei, que tal fundar na sua casa uma igreja? Será que essa não foi a história dos irmãos? Em um lar singelo, começou o trabalho de uma igreja? É assim que sempre acontece. Para o mundo, pode parecer que estamos multiplicando igreja, mas para o olhar do nosso Deus, existe uma só igreja, uma só fé, um só batismo. Por isso, querida igreja Ebenezer, estamos juntos sempre. Sempre que vocês precisarem de uma palavra amiga, de uma palavra de incentivo, de uma pregação, de qualquer outra fonte de ajuda, estaremos sempre juntos. Sabe por quê?
nós estamos não de um lado da Anhangamelo, outro lado da Anhangamelo, ou da Salim Faramaluf, se os irmãos quiserem chegar mais próximos de vocês. Nós não estamos deste lado ou daquele lado, nós estamos de um lado só. Somos pequenos cristos, cristãos à semelhante daqueles que estavam em Antioquia. Amamos a Deus e nos deixamos ser moldados por Ele. Amamos a Deus e somos firmes no nosso propósito. Amamos a Deus e Deus quer nos usar na sua obra missionária para alcançar a cidade inteira de São Paulo com este evangelho maravilhoso, o evangelho de Cristo Jesus. Não nos enganemos, fazemos parte da mesma igreja. Estamos juntos, Igreja Ebenezer. Estamos juntos na proclamação deste evangelho maravilhoso que Deus nos deu. E não obstante a tudo isto, estamos também juntos na obra missionária, como temos que trabalhar e alcançar milhares de pessoas ainda nesta cidade com a pregação do evangelho antes que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. E naquele dia, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, não nos enganemos. Ele não vai dizer assim: povo da igreja de Vila Formosa, Batista Ebenezer, Batista Boas Novas, vocês vão subir todos em fila direitinho. Esqueça. Ao som da voz do nosso Deus, ao soar da trombeta de Deus, Deus vai convocar a sua noiva. E nós subiremos para estar para sempre com o Senhor. Por isso, eu vou cuidando da noiva aqui em Boas Novas. O vosso pastor cuida da noiva que está em Ebenezer, mas todos nós estamos preparando a noiva de Cristo para o encontro com o noivo. E queridos irmãos, por tudo que estamos percebendo no mundo de hoje, pestes, fome e tudo aquilo que haveremos de enfrentar enquanto humanidade, depois que tudo isso passar nesta pandemia, não nos enganemos, os sinais estarão muito evidentes a respeito da volta do Senhor Jesus. E concluo dizendo: que tipo de igreja devemos ser neste período que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo? Uma igreja santa, uma igreja forte e uma igreja missionária para a glória do Senhor até que Ele volte. Por favor, receba carinhosamente a minha oração nesse instante. Quero orar por vocês e clamar a Deus para que vocês sejam abençoados no ministério cotidiano desta igreja que completa hoje 80 anos de existência. Parabéns, querida igreja, e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer por este momento de oração em favor da Igreja Batista Ebenezer. Pai de amor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos. Pai de amor, eu lhe peço que o Senhor abençoe a sua liderança. E te agradeço, ó Deus, pelo pastor Wagner, que está liderando a Igreja Batista Ebenezer neste tempo. Pai de amor, eu peço que o Senhor o abençoe, que o Senhor dirija a sua vida, que o Senhor abençoe também os seus liderados. E Pai de amor, permita que esta igreja ocupe o seu lugar nesta cidade e seja da tua parte uma bênção maravilhosa nesta cidade. Pai de amor, que a tua igreja Ebenezer possa ser uma igreja que se permita ser moldada à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Uma igreja dócil, uma igreja flexível, uma igreja que permite o trabalhar da mão do oleiro. Pai de amor, eu te peço que nesses tempos difíceis de pandemia, que sejamos fortes, ó Deus, e acima de tudo corajosos. Mas Pai de amor, que nunca possamos olhar para as portas da tua igreja e nos esquecer que o Senhor nos fez igrejas missionárias. E Pai de amor, que cada membro da igreja esteja cuidando muito bem da sua igreja, como alguém que é de fato amigo do noivo, que um dia virá buscar a noiva. E Pai de amor, eu te peço,
para que o Senhor Jesus Cristo volte para buscar o teu povo e a tua igreja, e que a igreja Ebenezer possa ser uma igreja amada, querida aos olhos do Cristo, aos olhos do noivo, como uma noiva que está se preparando para se encontrar com o noivo. Se estamos vivendo os últimos tempos, Pai, nos prepare para sermos melhores cristãos, à semelhança dos cristãos que estavam lá em Antioquia, onde nós, cristãos, fomos chamados pela primeira vez de genuínos cristãos. Obrigado, ó Pai, por este momento de pregação devocional na Tua Palavra, que sirva de inspiração e edificação para a Tua igreja e o Teu povo neste tempo de aniversário, porque esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos da Igreja Ebenezer, o nosso abraço e o nosso carinho. Pastor Wagner, um grande abraço, você é meu xará de coração. Então que Deus te abençoe aí como Deus tem me abençoado aqui. Fiquem na paz. Aonde quer que eu vá,
Obrigado, Marco Lourenço, por participar conosco dessa data importante. Você faz parte dessa história. Em algumas vidas também muito importantes, como o próprio Wesley, ministro de música, que fez parte e participou conosco no domingo passado. O Igor, que também ajudou a gente no Coral Jovem. Mas muitas vidas e famílias que ficaram registradas aqui na nossa igreja, na história da nossa igreja. Nós agradecemos a Deus. São preciosíssimos. Nossos 80 anos são celebrados com alegria diante de Deus, e reconhecimento das bênçãos, do amor de Deus, da presença de Deus, nos momentos muito bons, alegres e festivos, mas nos momentos difíceis também que passamos. Em todos esses momentos, o Senhor esteve conosco. Onde a gente foi, nas nossas lutas, nas nossas vitórias, Deus sempre esteve conosco. Em todos esses lugares nos ajudou o Senhor, porque Ele é nosso Ebenezer, nossa rocha de ajuda. Eu quero orar para terminar esse culto e abençoar a sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse tempo muito bom na Tua presença. Nossos 80 anos, reconhecidamente, é a Tua presença, é a Tua graça e as Tuas misericórdias que estiveram conosco. Por isso, celebramos diante do Senhor e para o Senhor. Te honramos e Te louvamos. E nos apresentamos esse mês de aniversário para a Tua honra e para a Tua glória. E agora oro ao Senhor pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor os abençoe com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde sofredor, espera tão somente. Justo e verdadeiro, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o quê? Não tivesse amor, de nada valeria. Proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então
insiste a tocar.